livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Quem não estiver muito acostumado, né, a usar esses livros, você vai lá para Mateus e volta algumas páginas, é mais fácil. Vai lá em Mateus, volta algumas, você vai ver Malaquias e em seguida você acha Zacarias. Fica mais simples, né? Capítulo 8, versículo do 13 ao 15. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos do 13 ao 15. Tá? Zacarias, contemporâneo de Ageu. Tem aí também o livro do profeta Ageu, que de certa forma está na esteira de algumas mensagens recentes que nós trouxemos da época lá da reconstrução do templo. E aqui eles estavam ainda nesse contexto, enfrentando as dificuldades inerentes, tá, a uma reconstrução, enfrentando o cansaço e o desânimo, que são naturais do ser humano, cansaço e desânimo, enfrentando também oposição dentro do próprio povo. É curioso, né? Você pode achar natural enfrentar a oposição daqueles que têm uma ideia divergente da sua, ou que você tenha uma ideia que se ele pensa diferente de você, você pensa diferente dele, né? Caminho de duas vias, óbvio. Mas é estranho quando se tem oposição dentro de um grupo que deveria pensar em unidade. Isso é muito esquisito. Mas o contexto era esse. Havia oposição dentro, tanto fora quanto dentro. Nós vamos ver hoje também, ponto a ponto, por que as promessas lançadas sobre o povo judeu se aplicam efetivamente a nós. Isso é bíblico, isso não é só um jargão. Todos acharam? Zacarias 8, de 13 a 15. Só eu que não abri, né? Falei e esqueci de abrir o meu. Diz assim a palavra do Senhor: ó casa de Judá e ó casa de Israel, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Seria um tema para a mensagem, seria: não tema, eu vou vos fazer bem. Amém? Não tema, eu vou te fazer bem. Vamos orar? Santíssimo Deus, graças te damos mais uma vez. O Senhor nos permite estar aqui em sua casa, na presença de irmãos e irmãs, para recebermos aqui, ó Pai, as suas instruções nessa manhã. E graças te damos, ó Deus, porque essa palavra, há milhares de anos registrada por sua inspiração, hoje ela chega até nós, ó Deus, e que o seu Espírito Santo venha confirmar aqui em cada vida, em cada mente, em cada coração que está aqui, em cada cérebro. Venha confirmar, ó Deus, o seu querer, a sua palavra de ânimo, a sua palavra de pacificação, as suas promessas grandiosas e a sua restauração em nossas vidas. Entregamos tudo em suas mãos, que o homem aqui seja anulado mais uma vez e somente o seu Espírito Santo venha falar conosco. Nós cremos e já lhe agradecemos, em o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Perfeito? Então vamos lá, né? O livro de Zacarias, então, ele é lotado de promessas de bênçãos para o quem? Para o povo de Israel, para os judeus, efetivamente. Aí vem uma pergunta, mas então para quem que é? Por que pregar nos dias de hoje? Por que observar essas passagens, já que elas tinham ali um destinatário bem específico naquela época? Para quem que são essas mensagens? Olha, essas mensagens primeiramente eram sim para eles, no contexto histórico em que eles viviam,
eles precisavam efetivamente receber essas palavras do Senhor, palavras de ânimo, palavras de restauração, palavras de conforto, como está aqui colocado, e promessas que são diversas. Aliás, a principal promessa, ela está até no capítulo 13, já nós vamos olhar, e todas essas promessas tiveram seu destinatário primário, sim, o povo judeu, pelo contexto deles. Mas o que isso tem a ver conosco? É muito fácil dizer, porque nós já entendemos isso, mas nem sempre olhamos nas escrituras. É muito fácil dizer que quando o povo judeu, ali efetivamente, ele rejeitou o Salvador, ele rejeitou a obra vicária do Senhor Jesus Cristo, e essa salvação foi expandida, foi aberta ali, na verdade já estava desde sempre, a todos os gentios. A igreja, ela é como que tomasse o lugar, ou é como que ela ficasse coparticipante das promessas todas feitas ao povo judeu. Nós já vamos ver na escritura. O primeiro ponto a ser colocado, a gente tem que ser, olha gente, isso é teologia, você crê, você tem que saber no que você acredita. Nós temos assim, estudar a Bíblia, conheça a Bíblia, ela é aquela luzinha na escuridão, te guiando na noite fria. Isso é a palavra de Deus. Primeiro, nunca esqueça, Deus não encerrou o assunto dele com Israel, com os judeus ali, está ali, está em pausa, está pausado, mas as promessas de restauração para Israel efetivamente estão em voga e elas vão se cumprir. Mas hoje há um povo que é participante dessas promessas todas, e ele está aqui hoje. Dá uma abertura aí, Gálatas 3:29, só para pegar alguns exemplos. Diz que na melhor teologia você tem que ter 3 referências. Então vamos ver 3. E marca isso, porque é um questionamento justo, né? Falar, mas uma coisa é o povo judeu, outra coisa é o cristão. Sim, ok. Mas quantas promessas, elas são para nós. Nós já vamos ver por quê. 3:29. O que diz aí? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Lembre-se desse versículo primeiro, hein? Gálatas 3:29. Se você é de Cristo, você é de Cristo? Amém. Amém. Então você é de Cristo. A palavra de Deus aqui está te dizendo, sabe o que? Você é descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Olha só. Olha o que a palavra está dizendo. Porque você é de Cristo. Gálatas 3:29. Mas não só. Vai um pouquinho mais para frente aí, em Efésios 2, versículo 19. Efésios 2:19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Então você que é de Cristo, você não é um gentio, você não é um forasteiro, ou como diria em grego, né? Você não é um xeno. Já viu a palavra xenofobia? Fobia é medo, xeno é estrangeiro, entendeu? Você não é um xeno, você não é um gentio. Você é quem? Você é um concidadão. Vê se a palavra com. Você é um cidadão também com as promessas dadas ao povo hebreu, assim como eu também sou. Continua, capítulo 3, versículo 6. O mistério, ainda em Efésios, tá? É que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Teologicamente aqui, nenhum teólogo no mundo poderia agora contestar que as promessas dadas ao povo hebreu lá na antiguidade são aplicadas a cada um de nós aqui. E aí aqui ainda fala, o mistério é esse, olha que mistério. É que todas essas promessas, como é que tá? Eu perdi aqui, vou. Efésios 3:6, deixa eu só reler. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, pelo Evangelho. E por fim, 2:12, volta um pouco aí. Que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então uma mais aí de brinde. 4 referências. Tem mais, tá? Não é o foco aqui hoje. Isso aqui é só pelo seguinte: como nós vamos ver das promessas lá escritas pelo profeta Zacarias, inspiradas, né? Escritas por Zacarias para o povo hebreu, por que elas se cumprem em nós? Se cumprem porque a palavra de Deus diz que nós somos sim descendentes de Abraão, nós somos herdeiros de todas essas promessas, nós somos concidadãos com eles, não somos estrangeiros, e nós um dia estávamos longe. Foi o último aqui que nós lemos. Um dia nós estávamos longe, mas agora por Cristo nós estamos perto. Nós estamos perto. Então tome posse sim das palavras de bênção e das profecias e das promessas dadas ao povo de Deus, que hoje é você. Você é o povo de Deus. Amém? Então vamos afinal, para Zacarias. Junto com o texto principal, é muito importante dar uma olhada no versículo 1 do capítulo 13. Tá bom? Eu falei que era a principal promessa. Por que a principal? E é o que nós vamos enfatizar aqui. Porque é a partir dessa promessa, é a partir do cumprimento do que ocorre aí, que todas as demais vão ocorrer na nossa vida. Que todas as demais, tá? Porque é assim que a maldição é tirada, é assim que a culpa é tirada, é assim que nós somos resgatados. 13:1, o que fala? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Não, peraí, naquele dia, claro, hoje nós sabemos que quando fala naquele dia, está se referindo aqui muitas vezes à chegada de Jesus Cristo. Hoje nós aguardamos a volta dele, né? Ele fala que haverá uma fonte aberta para purificação, para perdão. Ora, mas os judeus, eles já não tinham os rituais, os judeus já não faziam sacrifícios, os judeus já não cumpriam ali com várias regras específicas para que os pecados fossem apagados, para que houvesse remissão. Eles já tinham todo esse conjunto de regras. Assim como é comum, claro, a gente olha para o ser humano e a gente sempre pensa assim, como a humanidade é ruim, como as pessoas são invariavelmente ruins. Sim, também entendo que nós temos uma natureza má, mas olha bem, eu ainda creio que a maioria das pessoas tem um mínimo de esforço para exercitar um pouco de bondade. É que quando nós vemos o mal parece que ele cobre tudo, né? Ele se sobressai a tudo. Então a gente enxerga mais o mal que ocorre. Então a gente enxerga mais aquele que agride alguém, que fala mal de alguém, que rouba, ou que massacra, ou que mata alguém. E nós não enxergamos as tentativas de bem que o ser humano tem. A esse momento aí deve ter milhões de pessoas no mundo que nem tem compromisso algum com a palavra de Deus, mas que de repente agora estão levando comida a um faminto, estão levando água a um sedento, estão levando roupa aos que estão despidos, ou que estão visitando presídios, ou que estão visitando hospitais, ou que passam as madrugadas distribuindo alimentos para moradores de rua. E eu conheço pessoas declaradamente ateias, até que não crê mesmo, mas não é aquele ateísmo bobo, é aquele ateísmo enraizado nas filosofias da vida, ateu mesmo, mas que passa aí pelo menos um dia por semana, quase a madrugada inteira fazendo bem. Isso a humanidade, de uma maneira geral, até busca. O ser humano nunca se resolveu direito do rompimento que nós tivemos com o Criador na entrada do pecado. Aquela relação direta, benéfica com Deus, aquela perfeição que foi rompida com a queda, nós como humanidade, nós nunca resolvemos essa parte. Então a humanidade, ela tenta ao seu jeito, o quê?
ser melhor, cada um do seu jeito. Claro, tem aqueles que não estão nem aí, e esses parece que são maioria, mas eu me arrisco a dizer, não são maioria, não são, eles gritam alto. Você pode olhar isso como um grande quadro pintado. Você imagina uma grande tela, uma pintura gigantesca, né? Você pode imaginar o que você quiser nessa pintura. Pode imaginar uma cachoeira, uma floresta, um arborismo, um jardim bonito. Imagina qualquer coisa nessa pintura. Agora eu vou chegar com um canetão e vou fazer uma bolinha assim, ó, azul escuro, né? Ou um verde musgo, uma bolinha nada a ver. Todo mundo que chegar e olhar para esse quadro vai olhar o quê? Vai olhar para essa bolinha que não tem nada a ver com nada. Porque o que é mal chama muita atenção da gente. O que é mal chama muita atenção. Às vezes parece até que é na vida das pessoas. Você pode ter uma vida dedicada à sua família, uma vida dedicada ao ministério, uma vida dedicada aí ao seu trabalho, na sua empresa. Mas no dia que você falha, no dia que você erra, no dia que você comete uma falta, aquilo ali é como se fosse essa bolinha assim, ó. Não é assim? E não interessa todo o resto da pintura. Todo mundo que olha só vê aquela mancha ali, ó. Ali manchou. A gente olha assim também para a humanidade. A gente vê o mal. Esquece toda a pintura que Deus fez. Aí não há um resquício de bondade. E um judeu qualquer que naquela época visse essa escritura, ele ia entender. Sabe o que ele ia entender? Ele ia entender que tudo aquilo que eles faziam, não vou dizer que era inútil, é que não era efetivo de uma vez por todas, não era definitivo. Todos os ritos, todos os sacrifícios, todas as ofertas dadas, tudo aquilo tinha sua utilidade naquele momento, mas devido à imperfeição, era repetido ano após ano, ano após ano, ano após ano. Há versículos aqui que fala que os sacrifícios de bodes e bois não eram suficientes, porque não eram, mas eles tentavam, e nós tentamos. Às vezes nós tentamos por nós mesmos, nós nos esforçamos, não, poxa, eu vou ali fazer o bem ali, eu vou dar uma ajuda para aquela pessoa, que assim eu vou me sentir bem. Isso é humano. Mas um judeu qualquer que visse naquela época que uma fonte estaria aberta, sabe o que ele entenderia? Ele entenderia que, olha, tudo que eu faço não é definitivo, mas vai vir uma fonte, e essa fonte vai trazer uma purificação tal, e essa purificação que ela traz é que vai tirar a maldição, e aí você tem um canal de bênçãos aberto. Porque funciona assim: quando se está mergulhado no pecado, quando se está mergulhado na maldade, quando se está mergulhado no distanciamento de Deus, o pior não é a própria ruína humana. Não é a própria ruína humana. Até porque a ruína muitas vezes atinge parcialmente até os escolhidos. Nós estamos sujeitos às ruínas que esse mundo coloca. O pior é o desprezo que é dado para um Deus infinito. O pior é quando nós desprezamos a bondade e o amor infinito do Criador. O pior, na verdade, é isso. Por que é o pior? Porque quando se despreza o amor e a bondade de um Deus infinito, logo aquelas características dele também são infinitas. Então nós, com isso, nós bloqueamos as bênçãos que podem vir dele. Então o pior não é a ruína humana, é o desprezo. Por isso que o pecado imperdoável é o quê? É o não receber a Cristo como Salvador, a blasfêmia. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque quem te convence que você precisa da fonte da água da vida, não sou eu que estou falando aqui. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é aquela pessoa tão sábia que você deve ter na sua família, ou aquela pessoa tão temente a Deus que você conhece. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus. E quando você tapa os ouvidos e não ouve a voz do Espírito Santo, então você está desprezando todo o amor de Deus. E quando você despreza o amor de Deus, você despreza todo o canal de bênçãos, e você despreza todas as promessas de vida, de restauração, de reconciliação.
que estão na palavra dele. Então isso é pior do que a ruína humana. Então um judeu muito esperto, o que ele veria aqui? Vai vir uma fonte, e essa fonte é definitiva. E essa fonte nós sabemos que veio. E essa fonte trouxe a água da vida, que lavou a todos nós. Porque nós fomos limpos nela. E todo aquele mal inerente à minha pessoa, e todo o mal que é inerente à sua pessoa, tudo isso é lavado pela água da vida. É lavado por essa fonte. E essa fonte é para todos nós. E quando essa fonte lava, então ela remove a maldição, ela remove a culpa. Porque lá, quando ainda eram necessários os sacrifícios, eram feitos e repetidos sempre, porque havia a memória do pecado, havia a memória da maldade, havia a memória da queda. Mas a fonte perfeita da água da vida, ela limpa de maneira tal que qualquer resquício de imundície, ele é retirado e apagado. E é por isso que nós temos condições de viver e de falar uma nova vida em Cristo, um novo tempo, uma nova história, um novo começo, ou um novo recomeço. É por isso que nós temos condições, porque a água da vida, a água que purifica, essa fonte prometida, ela veio e ela é efetiva. E essas promessas são para nós, elas são para você. E o quanto mais você se deixa purificar, e o quanto mais você se deixa limpar, o quanto mais você puder renegar de si mesmo, de si mesma, entender que você não tem condições, e eu entender que eu por mim mesmo não tenho condições de reatar um relacionamento pleno com Deus, eu não tenho condições de me elevar espiritualmente, eu não tenho condições de me elevar como ser humano, eu não tenho. O quanto mais nós temos esse reconhecimento, nós vamos o quê? Nós vamos dando crédito, e nós vamos crendo naquele que pode fazer isso, e que está aberto a fazer isso. Então o que? A fonte vai te purificando, e vai limpando, e limpando, e limpando, a maldição toda vai sendo removida. Então se havia maldição na vida, se um parente amaldiçoou, se você acha que era amaldiçoado, se você acha que o seu destino está traçado para ter uma vida medíocre, ou para não realizar nada, ou porque as coisas dão errado, porque é assim mesmo, pode cortar tudo isso em nome de Jesus Cristo. Corta isso da sua vida, corta, porque a fonte da água da vida hoje diz: olha, estou aqui para lhe purificar, estou aqui, olha, assim como um mal foi feito, porque aqui ele dizia, um mal foi feito por causa da maldade, eu agora estou te dizendo aqui, olha, não temas, que as suas mãos sejam fortes. Não está aí na palavra? Nós lemos no capítulo 8. Então Deus está te dizendo hoje, primeiro, não tenha medo, não tenha insegurança, não precisa ficar na ansiedade. Está vendo? Fala de ansiedade, eu era muito ansioso, né? Hoje, a vaca foi pro brejo, amanhã nós tira. Estou nesse naipe. Nossa, mas desse jeito, é melhor do que ansioso demais. Tá, estou bem assim, graças a Deus. Amanhã nós tira, a vaca não vai morrer não. Não vai morrer não. A gente vai lá com calma, tira ela. O sol está forte hoje. O Senhor diz aqui, não fica na ansiedade, não fica no apavoramento. Oh meu Deus do céu, vai ter terceira guerra mundial. Os caras lá são muito loucos, né? São muito malucos, né? Os caras atacaram a bomba, uma usina nuclear para tomar. Eu achei surreal. Foi na noite de quinta? Acho que foi na noite de quinta-feira. Aí a Ana falou, o que foi? Eu falei, os caras meteram bomba na usina nuclear. Pô, é meio maluco. Mas isso vai acontecer tal e tal coisa. Se for acontecer, gente, o que você pode fazer para impedir? Eu não posso fazer nada, infelizmente, né? Se eu estivesse lá, eu botava os dois presidentes na cadeia e resolvia tudo. Trancava numa sala e falava, resolvam-se como homem das cavernas. O mais forte ganha. Eu duvido que não saía com um acordo da sala. Não é? Botar os filhos dos outros para morrer é a coisa mais fácil. Pega os filhos dos outros, manda fazer guerra com os filhos dos outros.
Na hora de negociar, senta na mesa bonita, com ar-condicionado, com água mineral, embora eu não tomaria, né, na dúvida, eu sentaria. Moá é muito desconfiado, viu? Muito desconfiado. Não tomaria de forma alguma. Mas os filhos dos outros se matando? Não. Tranca os dois na sala. Com certeza ia sair com um acordo rapidinho. E a gente fica ansioso. E agora? Vai faltar fertilizante, né? A comida vai aumentar? Vai aumentar de preço. Vai aumentar de preço. Mas você vai continuar comendo. Tranquilo. Pode ser que você não coma mais daquela marca que você gosta, mas de alguma outra você vai comer. Ninguém é que vai morrer de fome, não. Não vai. A humanidade está aqui porque a gente foi se adaptando. Então o Senhor te diz hoje, não fica ansioso com essas coisas não. Deixa rolar. Sabe por quê? No final de tudo, o Senhor continua no controle da história. Continua no controle. Ah, mas essas coisas todas são sinais da volta. São. Como há 100 anos atrás tinha guerra e já eram sinais. Como há 300 anos atrás tinham guerras e eram sinais. Como há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás já tinham guerra e já eram sinais. É princípio de dores. É princípio de dores. Não é para a gente menosprezar o que acontece, porque são coisas sérias, mas também não é para ficar encanado. Não é para ficar, nossa, agora vai explodir a usina lá, a radiação aqui aumenta. Paciência, gente. A gente está com o celular na mão, só vamos saber o efeito disso daqui uns 30 ou 40 anos. Eu espero estar vivo para saber o efeito, né? E para falar assim, olha, eu até me preocupava uma época e não aconteceu nada, amém? Não estejais ansiosos, não estejais preocupados, mas as suas mãos sejam fortes. Por quê? As suas mãos sejam fortes. O que suas mãos fazem? O que suas mãos precisam fazer? O que suas mãos precisam fazer? Faça, tenha força. Tenha força. Quem te pede para fazer isso, ele mesmo consegue colocar força em você. Então ele primeiro fala, te acalme. Te acalme. Por quê? Não tema porque eu planejo te fazer bem. Você pega o primeiro trecho que lemos e o final, é isso que fica. Não temas, eu vou te fazer o bem. Então espere sempre o bem do Senhor. E tenha a sua mão fortalecida. E a fonte que jorra a água da vida, era promessa para eles, promessa para nós, ela nos purifica. E ela continuamente vai nos purificando. E por que ela era necessária? Porque toda a tentativa humana é imperfeita. Você pode ser uma boa pessoa. Pode ser uma boa pessoa. Você pode ser boas pessoas. Isso é insuficiente. Isso é insuficiente. E quando você reconhece que é insuficiente, você não tem o ego. Você não tem a soberba de querer se achar. E Deus vai trabalhar mais em você. No futuro, Deus ainda há de resgatar a nação de Israel. Não se esqueça disso. Hoje a bênção está conosco. Muito. E a palavra diz que, olha, com esse mal, né, mesmo Israel hoje vivendo um mal, eles estão afastados, isso traduz em bênção para o povo de Deus. Que maior bênção será quando eles também, o véu for retirado dos olhos deles, que a palavra diz assim, aí estarão todos juntos. Nós estaremos juntos. E mesmo lá em Zacarias ainda, ali já dizia que na verdade essas bênçãos eram para todos. O povo judeu foi um povo escolhido o quê? Para tomar conta do templo, para tomar conta das coisas do Senhor, para fazer esse trabalho, que era um trabalho o quê? Para que todos os povos fossem a casa de oração. A casa de oração do Senhor, sob os cuidados do povo judeu, sempre foi para todos os povos da terra. O Senhor sempre quis a cada um de nós. O Senhor sempre amou a cada um de nós. Nós somos os únicos que conseguimos bloquear o mover dele. Então, se há um chamado nessa manhã, é o quê? É para que cada vez mais a gente tome consciência da nossa incapacidade e se entregue nas mãos do Senhor e creia de verdade. E quando você realmente crê, a sua mente vai ficando tranquila. Poxa, mas eu tenho uma doença. Calma. Jesus cura, e eu creio, eu tenho experiência.
Eventualmente você pode não ser curado. Que a glória de Deus se manifeste na sua vida, mesmo se a doença, pela vontade dele, não seja curada. Porque isso no fundo não é o mais importante. Isso no fundo não é o mais importante. Entregue-se ao Senhor e viva principalmente tranquilo, tranquila. Saiba que toda e qualquer maldição de culpa foi removida. Foi removida. Creio no Evangelho que é boa notícia. Creio no Evangelho que deixa as pessoas leves. Creio no Evangelho que deixa as pessoas tranquilas. Creio no Evangelho que não tira da escravidão do pecado para colocar numa escravidão de religiosidade. Creio no Evangelho que te liberta. Creio no Evangelho que me liberta. Creio no Evangelho. Creio nas correntes se arrebentando. Creio na fonte de vida jorrando para mim e para você. Deixe ser purificado. Toda maldição já foi removida, foi apagada. Viva o novo, viva o renovo, viva a restauração, viva a reconstrução. Ah, mas eu tenho pecados que é difícil me livrar. Entregue-se ao Senhor, Ele conhece o coração, Ele sabe como as coisas rolam na sua vida, Ele sabe da minha dificuldade, da sua dificuldade, o ponto fraco de cada um o Senhor sabe, e o Senhor trabalha na vida de cada um. Ele não deixa de te amar se eventualmente você cai. Uma vez que você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se você é filha de Deus, você é filha de Deus para sempre. Está comprada, remida e lavada. Não deixe que ninguém te fale nada diferente disso. Não vai perder salvação, não vai ser amaldiçoada, não vai ser amaldiçoado. A palavra de Deus é bênção. O Senhor é vida. Receba vida, receba vida. Não tema, fortaleça sua mão forte e trabalhe, porque o Senhor vai realizar em você muito mais. Amém? Deus te abençoe profundamente. Vamos orar para a ceia. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, pois nós cremos totalmente, ó Pai, na sua restauração. Cremos, ó Deus, na fonte de água viva que vem do Senhor, ó Pai, restaurando, curando, abençoando a todas as pessoas, ó Deus. Esse canal de bênçãos que está aberto para todas as pessoas que estão aqui, aquelas que futuramente irão ver essa mensagem. Que o seu Santo Espírito convença-os, ó Pai. Venha convencê-los dos seus pecados e da necessidade de se entregar a Ti, ó Deus. Nós cremos que toda maldição está removida. Nós cremos, ó Pai, que toda doença agora caia por terra. Que todo vício agora caia por terra, ó Deus. Nós cremos no Seu mover e no Seu poder. Entra, ó Deus, como espada em nossas vidas aqui, ó Pai, para que sejamos, para a honra e glória do Seu santo nome, efetivamente o Seu povo, a transmitir aqui a Sua luz nesse mundo, ó Pai. Desde já nós lhe agradecemos, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.